Pai querido, Pai celestial, obrigado por estarmos aqui na tua casa, obrigado por estarmos na tua presença. Queremos pedir ao Senhor que venha estar conosco neste momento, que a tua graça, a tua palavra, a revelação que vem somente do teu Espírito Santo, possa nos fazer compreender a tua palavra, que a exegese desta noite nos leve mais perto de ti, nos leve para refletir na nossa vida, para aperfeiçoarmos a maneira de andarmos na tua casa, no teu lar, no teu reino. Em nome de Jesus, edifica esta igreja, edifica as nossas vidas com a tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar. A paz do Senhor, vai tudo bem com os irmãos? Graças a Deus. Que bom estarmos com os irmãos também nesta noite. Algumas dificuldades para vir. Os meninos saem com carro, o pai fica sem carro em casa e esperando o menino chegar de faculdade. Mas deu certo. Cheguei a tempo. Estamos aqui para conversar com os irmãos sobre a palavra de Deus. Estamos ministrando no livro de Marcos, o capítulo 11. Na doutrina anterior, eu fiquei um pouco mais na figueira que secou e passei um pouco mais rápido pela limpeza, a purificação do templo, mostrando que a figueira era um exemplo do que estava ocorrendo no templo. Só que a gente não estudou, não explicou o que estava ocorrendo no templo. Então, hoje nós vamos passar por esta parte e, se for possível, vamos avançar. Estudamos até o versículo 12 do capítulo 12. Então, tem muito material. Acho que é impossível a gente fazer tudo, mas estamos preparados para irmos devagar. Amém? Vamos só recapitular. Estamos na última semana de Jesus na terra. Domingo, Jesus entra na cidade de Jerusalém. Tem a entrada triunfal. Diz a Bíblia que Jesus, no dia que ele entra, ele não fala, ele não ensina, ele apenas entra, observa tudo. Aí ele vai embora. No outro dia, segunda-feira, ele volta novamente. Então, a maldição da figueira está no segundo dia, está na segunda-feira. Segunda-feira, Jesus, com fome, passa pela figueira, amaldiçoa a figueira. Para Marcos, ela é amaldiçoada e Jesus vai para o templo. Acontece a limpeza do templo e Jesus retorna. Somente no outro dia que eles vão ver que, aí na terça-feira, eles vão verificar que a figueira secou. Para Mateus, Mateus não faz essa divisão, coloca a maldição tudo no mesmo momento. Então tem a purificação na segunda e o resultado também da figueira seca na terça-feira. Ok? Então nós estamos aqui, neste dia, segunda-feira, Jesus saiu em Marcos, amaldiçoou a fogueira e vai entrar no templo. Versículo 15 é o que nós temos aí para começar no nosso estudo de hoje. Nós falamos também que Marcos utiliza um estilo que é do sanduíche. Ele coloca a história do templo no meio da história da figueira. E já expliquei na doutrina anterior o motivo disso. Era para mostrar, da mesma forma que ocorreu com a figueira, também estava acontecendo com o templo. Agora vamos ver o que está acontecendo no templo. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os vendilhões, ou os que vendiam, e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, esse é o versículo 15.
O que está acontecendo? Mostra o zelo do Senhor pela obra de Deus. Ele está preocupado não com a beleza do templo. Depois a gente vai ver que os discípulos vão falar, olha só como o templo é bonito, e Jesus vai fazer um comentário. Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus não está zeloso, entre aspas, pela construção, mas é o que se faz dentro do templo, o que se faz dentro do culto. Como que está a vida espiritual? A gente pode servir a Deus numa igreja de chão batido, ou numa igreja linda como essa. Não importa a estrutura. O que importa é o propósito que eu saio do meu lar, que eu saio da minha casa. O que eu vim fazer aqui esta noite? Eu vim servir a Deus, eu vim oferecer um culto a Deus. Eu vim para que Deus trabalhe no meu coração, para que meu coração seja tocado pelo Espírito Santo, para que as práticas do Evangelho, as práticas do Senhor Jesus possam ser impregnadas na minha vida, nas minhas mãos, nas minhas atitudes, e eu possa realmente refletir o Cristo, o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. É o viver o Evangelho. É a prática do Evangelho. Jesus está preocupado com a prática. Qual é a consistência de quem está fazendo o ritual do culto? Quem está dirigindo o culto está com a vida no altar? Os líderes de departamentos? A equipe que ajuda está com a vida no altar? Estão orando, estão consagrando? Deus vai abençoar. Deus vai derramar graça. Deus vai derramar unção sobre o culto ao qual está sob a sua direção. A pessoa escolhida para ministrar, ela realmente preenche os requisitos, ela é crente. Porque um dia desse, um amigo que já pregou aqui nesta igreja, em outras igrejas que eu pastorei, me traz a informação que se separou da mulher. E de repente, mais à frente, ele fala assim, olha pastor, o senhor não vai me convidar para pregar mais não? Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente e a gente acha como Sansão. Eu sairei como das outras vezes, porque ele não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele, que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Tem muito pregador assim, tem muito crente assim, tem muita gente do nosso lado desta forma, seguindo, servindo, e indo, e fazendo, e acontecendo. Mas o Senhor não está recebendo, o Senhor precisa fazer uma limpeza na minha vida, na tua vida, o Senhor precisa fazer uma limpeza na nossa vida, na nossa igreja, para que haja a graça de Deus. Então, o que está acontecendo aqui? Algumas coisas vale a pena destacar. Primeiro, o propósito da casa de Deus. Nós vamos ver nas palavras de Jesus que o propósito da igreja estava desviado. Quando diz aqui que Jesus entrou no templo, os irmãos têm que entender que o templo era diferente do templo que nós conhecemos hoje. Eu já disse isso algumas vezes, mas vamos falar mais uma vez. Vamos supor que dentro do cercado da igreja, que é o estacionamento, é o átrio. Então era no átrio que as pessoas entravam. Qualquer pessoa tinha o seu determinado lugar. Tinha o pátio onde só os homens entravam, tinha o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. Mas era tudo estacionamento. Quanto mais perto da porta do templo, mais restrito. E há
lugares que não podia passar o ímpio, o gentil. Se o gentil passasse, ele tinha pena de morte. Então a mulher não podia ir para o pátio dos homens e o gentil não podia entrar no pátio das mulheres. Existiam locais diferentes, posições diferentes para as pessoas. Amém? Aí quem entrava no Santo dos Santos? Vamos supor que Santo dos Santos é onde os irmãos estão sentados. No lugar santo. O lugar santo passou da porta até aqui o altar. Lugar santo. Então, quem podia entrar? Os levitas, os sacerdotes. Então, eles entravam aqui, trocava a mesa da propiciação, colocava os pães, reabastecia o candelabro, para que não houvesse falta de luz dentro do santo. Do lugar santo tinha luz artificial, luz do candelabro. Agora, subiu o púlpito, tinha uma cortina. Na cortina, para cá, era o santo dos santos. Quem entrava aqui? Só o sumo sacerdote, uma vez ao ano. Ele não podia entrar a qualquer hora. E aqui dentro não tinha luz nenhuma. Não tinha candelabro, não tinha luz solar, era tudo fechado. A única luz que se manifestava era a própria presença de Deus, da glória de Deus. E diz a palavra que a glória de Deus, ela aparecia no meio dos querubins, em cima da tampa do propiciatório. Então, dentro do Santos do Santo tinha apenas a arca. Dentro da arca tinha o maná, tinha um vaso com maná, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha as 2 tábuas da lei dentro da arca. Amém? Mas não tinha mais a luz, não tinha luz dentro desse local. Só para os irmãos entenderem um pouco. Então, aonde Jesus entrou? No pátio dos homens. Então, Jesus está provavelmente perto do altar, ali na frente da igreja, onde era o local dos homens. Amém? Então, ali tinha escadarias, onde o orador, às vezes, nos degraus, ele falava e todo mundo que estava ali podia escutar o seu ensino. Amém? Então, qual era o propósito da casa de Deus? O propósito da casa de Deus estava desconfigurado. A igreja, o templo, era lugar de união, de inclusão. Eu servia a Deus numa igreja, acho que eu já até falei aqui nos irmãos, quando eu era jovem, eu era adolescente, era jovem, eu servia numa outra igreja, né? E nesta igreja, quem morava, aí os irmãos já vão saber, né? Mas eu vou tentar diferenciar para os irmãos não saberem onde é. Vamos supor que eu congregasse aqui. Aí, quem morasse lá na QNO 1, o pessoal falava que morava na M Norte. Era morador de Taguatinga. Mas quem morasse, qual é a última quadra aqui? 15. E depois da 15, qual é o setor? Isso. QNQ. Então, aí quem morasse lá na 15, os outros falavam assim, aquele ali mora na Expansão ou no QNQ. Ixi, mora lá na QNQ. Então, eu não sei se os irmãos estão percebendo, era pejorativo. Só que quem mora para M Norte aqui ainda está se dando bem, né? O exemplo ainda está ruim. Vamos supor que o M Norte fosse um bairro pior do que o Setoró. Aí os irmãos falam assim, Os irmãos moram aqui, gostam daqui, né? Mas vamos supor que fosse igual o pôr do sol. Então, quem morasse mais para você é do pôr do sol. Quem morasse aqui
Na 15, você é da QNQ. Era mais ou menos isso. Todos dois era pejorativo. E perto da minha casa ainda tinha um cemitério. Então eles chamavam botavam o apelido de cemitério ainda. É igual falar Ceilândia misturado com cemitério. Celandério, sei lá. Porque na outra cidade dá para falar o nome, dá para todo mundo entender. E aqui não dá para falar e não compreende. O que eu estou dizendo? Mas eu morava perto do cemitério, então eles diziam que eu morava no cemitério. E quem morava lá, eles falavam uma outra cidade, não era nem bairro. Era uma outra cidade bem longe. É como se falasse assim, mora lá na Braslândia. Não mora nem na Ceilândia, já é Braslândia. Era uma coisa ruim. Isso é acepção de pessoas. Só era gente quem morava nas melhores quadras da cidade. Só quem morava no miolo do lado da igreja. Então, esse tipo de coisa, esse negócio de eu não vou cumprimentar aquele irmão que é simples, que ele vai me pedir dinheiro. Tem gente assim na igreja. Não estou dizendo na nossa, estou dizendo nas igrejas. Eu não sei se os irmãos viram uma bagunça de uns namorados aí, e que a mulher dizia que não ia no lago, no Guará. Irmãos, viram isso aí? Era mais ou menos aquilo ali. A mulher morava no Lago Sul, sei lá onde ela mora. Ela dizia que não ia no Guará. Namorar com um cara lá no Guará. É mais ou menos isso. É uma discriminação por causa de renda. É uma discriminação por causa da casa. Porque o valor das casas mais ao redor ali eram mais caras. E os mais pobres moravam na periferia. Até perto do cemitério. Hoje, aonde eu estou falando, até o cemitério está cheio de cidade agora. O cemitério quase que some no meio de outra cidade. Mas antigamente, na minha época, não tinha nem cidade, era só mato. E eles falavam que a gente morava lá. Então, esse tipo de coisa não pode ter dentro da igreja, irmãos. De cumprimentar as pessoas só que pode ser útil. Porque lá no mundo é assim. Eu faço amizade com aquele dali porque ele pode me colocar num bom emprego. Eu faço amizade com aquele ali porque ele pode arrumar uma bolsa de estudo. Eu faço um emprego... Aí vai, sabe? Eu vou fazer amizade com aquele dali porque ele pode comprar os meus produtos que eu tenho para vender. E às vezes a gente não cumprimenta o mais simples, a gente não dá a paz do Senhor, às vezes a pessoa passa por nós, a gente faz de conta que não viu. Eu já falo para os irmãos, se eu tiver sem óculos, é melhor você falar comigo, não fica na expectativa que eu vou falar com tu não, porque às vezes eu posso não enxergar. Mas às vezes a gente percebe que tem muita gente que é de propósito. Tem gente que você senta no banco, ela levanta do banco e senta em outro banco. Sim ou não? Isso eu estou falando de igreja. Mas Jesus está aqui esta noite, Jesus pode nos ajudar a identificar aquilo que eu estou fazendo que não agrada a Ele. Porque Jesus entrou no templo e Ele observou, Ele está nos observando, Ele está vendo a forma que eu estou cultuando a Ele. Eu pregando muitas vezes numa outra igreja, eu estava pregando, na última igreja que eu estava, né? E eu falando para os irmãos que usar o celular na hora do culto é errado. Pessoas ficam usando o WhatsApp, etc., e fica conversando, e abaixa a cabeça, e digita. E tem uma pessoa que tirou foto, e tirou a foto e tinha uma pessoa usando o celular. Aí a cara da pessoa está brilhando, e não é a glória de Deus. Não era Estevão que a presença de Deus vinha e que o rosto dele ficou igual de um anjo. Não. Era o celular. Hoje a cara dos crentes estão brilhando por causa do celular e não por causa da glória de Deus. E nessa igreja que eu estava, um dia,
Eu abri o celular, olhei um negócio, fechei o celular. Mas tinha um adolescente do meu lado, uma criança, um pré-adolescente. Aí eu falei, acho que ele quer ver alguma coisa. Aí eu deixei o celular aberto e fiquei passando o dedo assim um pouquinho para ele ver alguma coisa. Ele estava com os olhos fixos no que eu estava fazendo, aí eu deixei ele ali um pouquinho, né? Depois ele falou que o pastor estava olhando o celular. O pastor fala, mas ele estava olhando o celular que eu vi. Tem hora que o pastor precisa ver, irmão. Eu já fui transferido na hora do culto. Eu estava aguardando uma mensagem do presidente. Quando eu recebi a mensagem, eu liguei para ele, saí de dentro do culto, liguei, presidente, é isso mesmo, posso falar com a igreja? Pode falar para a igreja. Sim, senhor. Cheguei na igreja e falei, que é muito difícil. Recebo uma mensagem, depois não é mesmo a verdade, não é aquilo, não, mas eu não quis dizer. Por que você já falou? Tem tudo isso. Então eu gosto de tirar o pingo no i quando é umas coisas bem definidas, né? Então, de vez em quando, o pastor usa. Eu estou aqui, às vezes preciso dar uma oferta para o pregador. Eu mando a mensagem para o tesoureiro. Às vezes, um culto de alguém, eu faço a oferta pelo celular. Todo culto, quase, as irmãs que tiram a oferta, verifica que na hora que elas vão chegando, eu puxo o celular. Não é para jogar na salva, não, para me dar a oferta. Eu dou a oferta pelo celular. Então, às vezes, acontece isso. Pastor Paulo está me lembrando que a gente acompanha a transmissão. Todo culto, eu estou aqui, meu celular está ligado lá no culto. Porque eu estava observando o culto no celular. Então, ou estou no tablet observando, ou estou no celular. Amém? Então, às vezes, é necessário eu usar. Não justifica. Não deveria. Vamos ver se eu mudo isso. Que a palavra, quando eu prego, ela cobra daí, mas ela cobra daqui primeiro. Então, eu já estou me justificando, mas é melhor melhorar um pouco mais, né? Vamos ver o que a gente faz para melhorar um pouco. Amém? Deus está nos observando. O versículo aqui diz o que Jesus fez. Ele foi entrando e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas e as cadeiras dos que vendiam pombo. São 3 coisas. Primeiro, compravam e vendiam. O que essas pessoas compravam e vendiam? Podia ser qualquer coisa. Mas vamos usar coisas do culto. O que poderia ser oferecido no culto? Então, flor de farinha com azeite, tinha essas ofertas de manjares, tinha ofertas de animais, cordeiro, né, bezerro, ou o próprio pombo, aqui tinha os que vendiam pombo. Tem a mesa dos cambistas. Vamos lá então. Cambista, a moeda de Israel, parece que até hoje é shekel. Para você ofertar no templo, você tinha que ofertar um shekel, meio shekel, né? É isso? Eu acho que é. Existia moeda, tinha que ser a moeda do templo. Não podia ser uma moeda com a cara do César. Então tinha o cambista fazia a troca da moeda. Alguns comentaristas dizem que eles cobravam 1,24 avos de juros para trocar a moeda. Então, 1,24 avos é um dos comentários que eu vi. Além do valor da moeda. Vamos supor que R$1 dá 2 shekel. Aí eu tinha que dar R$1 e 2,24 avos, né? Para pegar cada shekel. Mais ou menos isso. O templo tinha uma moeda própria. Não era nem eu não sei se eu posso dizer só o templo, mas Israel. Só que Israel estava sob o governo de Roma. Então a moeda que se circulava lá fora era a moeda de Roma. Mas quando ia fazer qualquer coisa dentro do templo,
eles tinham que usar a moeda do templo. Tem um resgate do primogênito que tinha que ser com a moeda certa. Então, tinha tudo isso que eles tinham que apresentar essa moeda. Agora, vamos lá. Os que vendiam pombos, diz que, um dos comentários que eu li, diz que o valor do pombo dentro do templo era quase 5 vezes mais o valor do pombo lá fora. Irmãos, a pessoa vinha lá de Jericó, que os irmãos lembram que Jericó é uns 30, 40 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente? Então, ele vinha lá de Jericó, arrastando uma ovelhinha, que ele cuidou, que ele separou, que ele sabia que não tinha defeito. Ele olhou, ele examinou. Ele falou, essa aqui não tem defeito, essa aqui está boa para sacrificar. Quando ele chegava no templo, as pessoas do templo, os sacerdotes, aqueles que estavam ali, que eram responsáveis para dizer se valia ou não valia para o sacrifício, fazia de tudo para reprovar o sacrifício. Para quê? Para eles terem que pegar o dinheiro e comprar um cordeiro lá dentro do templo. Não, esse aqui está perfeito, pode trazer. Passava a faca. De dentro do templo, já ia com a plaquinha, estou liberado. Estou pronto para o sacrifício. Então, esse tipo de corrupção foi acontecendo. O que mais que aconteceu de corrupção dentro do templo? Nós temos também o próprio sacerdote, o cargo de sacerdote, que era ocupado pelos saduceus, sumo sacerdote, né? A casta de sacerdote era sumo saduceus, era dos saduceus. Então, muitos já tinham comprado a vaga de sacerdote. É como se eu tivesse comprado a vaga de pastor dessa igreja e eu fosse agora o pastor vitalício. Porque o sumo sacerdote, ele era vitalício. Então, eles conseguiam tirar aquele sacerdote que era ordenado conforme as famílias, descendente de Arão. A pessoa, às vezes, não era nem levita, não era nem da tribo de Levi, mas não bastava ser da tribo de Levi para ser sacerdote. Tinha que ser também da família de Arão. Não bastava ser levita, tinha que ser Cohen. Eles chamam a família de Arão, né? Os Cohen. Então, irmãos, era falsidade, não era mais uma normalidade. Quer um exemplo? Lucas, só ver se eu consigo achar a referência. É claro. Tinha a casa de sumo sacerdote que tinha até, foi encontrado em escavações, casas de sacerdotes que tinha até ladrilho colorido no chão, mosaico. Irmãos, não era qualquer lugar, era só palácio, o templo, era poucos lugares. Tinha que ter muito dinheiro para fazer uma parte dessa, né? Mas era assim que acontecia. Lucas, se não me engano, capítulo 3. Versículo 2. Olha só para você ver como é que era falso. Quantos sumos sacerdote tinha que ter? 1. Só 1. Não, em Israel, só 1. Se ele morresse, seu filho primogênito substituía ele. O filho mais velho substituía. Se morresse, o outro. Se morresse, o outro. Amém? Então era uma coisa que Deus tinha feito dessa forma. Mas olha só, o que diz o versículo 2? Sendo Anás e Caifás, o quê?
Sumos sacerdotes. É a primeira vez e única que a palavra sumo sacerdote aparece no plural. Como que se só pode ter um? Se a pessoa tinha um cargo vitalício, ela poderia servir até uma certa idade e entregar por causa da idade. Mas ele era vitalício, ele só podia sair se ele morresse ou se chegasse na idade de sair. E por que tem 2 sumos sacerdotes? É porque a coisa está bagunçada. Agora, vamos continuar, porque tem um objetivo de Lucas colocar que tem 2 sumos sacerdotes. Não é normal. Lucas está chamando a atenção da gente. Agora, olha só o próximo nome. Tinha um sumo sacerdote, tinha 2 sumos sacerdotes no templo. Mas aonde que a palavra de Deus ia? No templo? Era no deserto. E a palavra de Deus ia para onde? Para João Batista. João Batista era filho de sacerdote? Sim ou não? Era filho de sacerdote. Então Deus estava dizendo, no templo tem 2 falsos, mas eu tenho um aqui no deserto, pregando a palavra do arrependimento, pregando a palavra e chamando eles de raça de víbora. Víbora tem a ver com cobra, com traição, com mentira, com coisa errada, com mal, com tudo quanto é coisa que você quiser aí. Ser chamado de víbora não era uma coisa boa. Então, os sumos sacerdotes estão sendo chamados disso. Parece que o cargo uma hora ia para Anás, outra hora ia para Caifás. Na hora de crucificar, eles levam para Anás e depois para Caifás. Mas Anás não era o sumo sacerdote daquele ano. Quem era sacerdote naquele ano era Caifás. Se você observar, eu fiz uma pesquisa e verifiquei o nome dos sumos sacerdotes. Tem vários, tem umas listas que vêm até a data, o ano que eles serviram. Tem Anás, e Anás não volta. Mas lá no capítulo 4 de Atos, agora o versículo, não vou me lembrar, mas lá em Atos capítulo 4, a gente tem o Anás como sumo sacerdote. Porque quando a gente estuda, a gente sabe que Anás era o sumo sacerdote. Depois ele sai, é tirado, tem um dos governadores que tira ele e coloca o seu genro. Parece que coloca um filho de Anás, depois coloca o genro de Anás, e ele fica brincando. Ele tira um, põe, ele faz o que ele quer. Atos, capítulo 4, versículo 6. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. Só que pela história, se você fizer pesquisa, Atos registrou, como é Lucas está mostrando, está sendo coerente. Porque Lucas diz que tinha 2 sumos sacerdotes, e agora ele está mostrando que o sacerdote mesmo, para valer, quem está por trás de todas as decisões, quem está por trás do concílio, quem é que está dando as cartas, é Anás. Anás tem 5 filhos, todos os 5 filhos deles se tornam sumo sacerdote. O seu genro e um neto dele. Então, o Anás parece que está por trás ali de tudo. Mesmo depois de ter passado o cajado, ele continua sendo aquele que é consultado. Então, antes de levar Jesus para Caifás, que era o sumo sacerdote, eles levaram primeiro para Anás. E agora, os discípulos aí parece que estão sendo apresentados diante do Sinédrio, e quem é que está
dirigindo aí é Anás. É porque, na verdade, é os dois trabalhando juntos. Anás não é o sumo sacerdote real. Quem é o Caifás, na época de Jesus. Porque vai estar escrito lá que Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. Não é que muda de ano em ano, mas poderia ter acabado de sair Anás e entrado Caifás. Tem várias explicações, mas é só para os irmãos entenderem a corrupção na liderança. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Eu já falei para os irmãos aqui várias vezes. Como pastor aqui, eu já falei aqui. Para o anticristo assumir a igreja, o que precisa? O que eu falei para os irmãos? Precisa que eu, nesta posição, esteja vendido, corrompido. Que os pastores estejam corrompidos. Que o dinheiro é aquele que fala mais alto. Que os meus líderes estejam corrompidos. Aí, quando o anticristo chegar, aqueles que ficaram não vão nem perceber o que está acontecendo. Daqui a pouco, até o pastor já está com o sinal da besta. Tem igreja aí que o pessoal fica brincando de tatuar o 666, que é o sinal da besta, que está escrito, mas eles ficam brincando de tatuar como se fosse uma moda da igreja. Todo mundo tatuando 666. Eles querem parecer com Cristo ou com quem? Eu não sei, irmãos. Eu acho que isso não contribui com o evangelho, com a pregação do evangelho. Eu acho que não contribui para o evangelho verdadeiro. Então tem muita igreja falsa. Tem muita igreja que as pessoas estão utilizando a Bíblia e mudando a interpretação da Bíblia totalmente. E agora pode, homem com homem, mulher com mulher, normal. Casamento, e etc, e etc. Mas a Bíblia é contra, tem que rasgar as passagens da Bíblia. Tem que rasgar, jogar fora a Bíblia. É por isso que eles querem atualizar a Bíblia, como disse um pastor, né, que foi até expulso da Igreja Batista, da Convenção Batista, por causa dessa frase que ele utilizou. Então, são algumas coisas que nós estamos vendo dentro da igreja. E não fica abismado, não. Continua servindo a Deus. Seja uma voz que clama no deserto. Seja aquele que anda na contramão. Está todo mundo indo para um lado. Se for necessário ir para o lado contrário e agradar a Deus, vai para o lado contrário. Não se prenda a ritual. Não se prenda a denominação. Não se prenda a nome de pastor, a nome de igreja. Se prenda, se cole no nome daquele que é sobre todo nome, que todo joelho um dia há de se dobrar diante dele, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele observa a igreja e ele faz limpeza na igreja. De vez em quando acontece um movimento de ruptura na igreja. Às vezes a gente se condói. Às vezes alguém quer sair da igreja, às vezes o pastor fica meio... Na maioria das vezes, eu pego a carta, eu mesmo assino, vai. Deus abençoe, vai com Deus. Quando você quiser, volta. Quando eu faço isso, é muito melhor do que quando eu fico tentando segurar. Aí quando você segura, a pessoa fala assim, bom, eu sou importante. Aí começa a pisar na bola tudo de novo. E fica pior o estado dele, depois de ter sido convencido a ficar, do que o primeiro estado. Isso aí a gente fala de alguém que estava no mundo, cheio de demônio, e aí vem para a igreja liberto, e ele volta para cometer o pecado, e a Bíblia diz que o estado dele é pior do que a segunda vez. E tem gente que é do mesmo jeitinho. Então, pediu carta, pode preparar que Janderson faz a carta de fulano aí que está querendo ir embora. É o mais correto, é o melhor que a gente pode fazer. Então, eu não seguro o crente. Já segurei alguns e me arrependi muito, profundamente. Então, pediu carta na hora.
Quando eu tinha acesso à secretaria, eu mesmo pegava a carta lá, que já havia um formulário, eu mesmo escrevia o nome, eu mesmo assinava e falava, Deus abençoe, vai com Deus. E não é porque eu não amo. A traição de um casal, como que acontece? A pessoa chega para a esposa e fala assim, ó, eu a partir de hoje vou te trair. É assim? Ele vem traindo. Um mês, anos. Aí quando acontece dos outros saber, ele já está longe há muito tempo. É melhor caçar o que fazer. Então, eu comparo uma pessoa que quer ir embora mais ou menos com uma separação. Quando a pessoa quer ir, deixa ir. É muito melhor, porque o coração dela já não está aqui mais, já não colabora, já não ajuda, já não vê o bem da obra, já está vendo o lado dele. A obra de Deus, a igreja, o templo, estava secularizado com todas essas coisas. O templo havia perdido o seu propósito. Ao invés de ser um lugar de oração, era um lugar de lucro. As famílias dos sacerdotes dominavam o pátio com as suas barracas. Tinha que... Isso é comentário, tá, irmãos? Tinha uma corrupção, um controle para a pessoa colocar a barraquinha lá dentro. E aí a pessoa que botava a barraquinha lá dentro tinha que dar um percentual. E aí aquela coisa toda, o sacerdote só ia engordando. Quando Deus joga uma profecia para cima de Eli, Deus chama ele de gordo, né? Você está aí gordo. De comer, né? Do sacrifício que é oferecido, da gordura, etc. Dali, você está gordo. Aquilo ali foi uma repreensão. E falou desse lado da opulência, desse lado... Porque quando a pessoa come desenfreadamente, ela vai, às vezes, chegar na obesidade muito além. Às vezes é problema de saúde. Hoje a gente tem questão dos hormônios, às vezes a própria alimentação hoje cheia de agrotóxicos tem feito as pessoas engordar, às vezes sem comer. Tem gente que fala, eu engordo sem comer. Eu mesmo engordei quando eu parei de jantar. Eu falei, eu vou parar de jantar que eu vou emagrecer. Eu fui engordar. Então, tem umas coisas aí meio complicadas. Então, em vez de ser lugar de oração, era lugar de busca desenfreada do lucro. Mamon era o centro do culto. Não era Deus. Não era mais casa de oração. Que Isaías vai falar. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Marcos vai falar isso. Então, está aí no versículo 17, né? Versículo 16. Não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Irmãos, um comentário falou um negócio que eu achei estranho, né? Que eu tento assim até imaginar um pouco aqui. Diz que lá em cima do templo virou tipo um lugar de passagem. O pessoal passava de um lado lá para o Monte das Oliveiras. Eu não sei nem se tem ligação, mas um comentário falou isso. Era como se fosse um atalho, porque o templo tinha 12 portas. É isso? São várias portas que tem um templo. Cada lado tinha porta. Então, às vezes, para chegar do outro lado, a pessoa entrava por uma porta aqui da frente, subia na plataforma onde o templo ficava, e aí ele descia pela outra. Então, virou o templo, o local do culto, virou outras coisas. Então, esse tipo de desrespeito para com o culto. Aí ele levava o vaso porque ele estava carregando para um lado e para o outro. Ele ia ou vender, ou não sei, mas o comentarista deu essa informação, que às vezes do templo eles conseguiam ir para o Monte das Oliveiras. Então ficava esse percurso aí. Então Mamon tinha tomado o lugar de Deus. Jesus acaba com o comércio, tenta acabar com o comércio, quando ele joga essa
mesa dos cambistas, quando ele solta os pombos, ele tenta acabar com isso aí, tenta acabar com a exploração do tempo, né? Dessas taxas altas que os cambistas cobravam, tenta acabar com a passarela do templo. Irmãos, tem gente que vem para a igreja e ele não consegue assentar no culto. Eu não vou nem dizer, irmão, durante o culto inteiro, mas na hora da mensagem, a pessoa levanta, vai no banheiro, vai beber água. Ah, acabou minha água, vou lá pegar água. Ainda conversa com o vizinho. São coisas que a igreja vira uma passarela. Tem gente que vem para a igreja só para mostrar roupa nova. Ou não? Isso tudo, irmãos. Usar a igreja para passarela, para desfile. Às vezes de forma indecente. Às vezes de uma forma que ele não iria em outro lugar. Eu não gosto de entrar muito em doutrina de roupa. Porque você que é o homem, é você que tem que cuidar da tua filha e da tua mulher. Não sou eu, não. Eu já tenho a minha. Eu já tenho meus filhos. E já não é tão simples eu cuidar da minha casa. Eu ainda cuidar da sua casa. Ah, pastor, eu queria que o senhor fosse lá falar com meu filho, porque meu filho está muito rebelde. A Bíblia te ensina a corrigir seu filho. Ah, pastor, mas é porque eu nunca corrigi quando ele é bebê. Eu esperei ele crescer, ficar adolescente. Agora que eu quero corrigir. Então você vai ter dificuldade, irmão. A Bíblia diz que quem retém a vara, quem não usa a vara, vai ter problema, vai passar vergonha. É a Bíblia. Lá na minha casa, a gente, para as crianças, sempre levou água, sempre. Sempre a gente levava carrinho, sempre a gente levou desenho, papel, lápis de cor. Quando meus filhos eram pequenininhos, era entre eu e a mulher. Quando eu podia sentar no banco. E aí, estava lá, ó, desenhando. Eu já fiz mensagem brincando de garagem. Estou lá brincando de garagem. O Haref entrando com o carro e saindo com o carro. Entrando com o carro e saindo com o carro. E eu não estou nem prestando atenção. Eu falei assim, quando você encostar o carro, você faz o barulho do portão abrindo. Aí ele fazia o barulho e eu subia a mão. Aí baixava a mão. E eu prestando atenção no culto. Eu estou assistindo o culto. Mas meu filho, naquela idade, ainda não conseguia prestar atenção o tempo todo. Então, em algum momento, eu fazia alguma coisa para ajudar, para que ele pudesse ficar. Quando acabava o culto, meu filho ficava correndo para um lado e para o outro. E a mulher falava assim, não, mas não pode correr. Eu falei assim, agora pode. Não pode correr dentro da igreja, na hora do culto. Mas agora pode. Às vezes eu saía, dava uma volta em volta da igreja. Coisinhas que eu fazia para o meu filho ficar quieto dentro da igreja durante o culto. Você tem que ensinar. Amém? Não é o foco da nossa aula. Jesus faz a purificação da casa de Deus. Expulsou, derribou e não permitiu. Josias fez a purificação do templo. Neemias, quando ele estava lá, fazendo a purificação do templo, sabe quem que morava lá? No lugar que não podia, que era do sacerdote? Tobias. Quem? O Tobias estava lá. Neemias vem, pega os móveis dele, tudinho, e joga lá no meio da rua. Aqui tem ordem agora, aqui é só a família do sacerdote. Desde aquela época já queria corromper o local do sumo sacerdote. Irmãos, isso a gente vai ter em tudo quanto é lugar. Mas a gente tem que ter a graça de Deus, a presença de Deus, a comoção do Espírito Santo, para a gente não ser esse que desrespeita a obra de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que num horário que não está tendo culto, não possa se comer dentro da igreja, servir um bolo. Acabou o culto. A igreja é pequena. Só tem um lugar para entregar o bolo.
entregar o bolo dentro da igreja. Eu não sou contra isso. Mas eu servi numa igreja que o templo era o templo de Deus. É assim que eles estavam. Eles tinham uma garantia para eles que o templo não podia ser destruído. E foi destruído no ano 70. Depois foi destruído no ano 70, agora a última vez, né? Mas no ano 586, 500 e pouco, ele foi destruído a primeira vez. Ah, mas templo do Senhor, é como se ele ficasse lá dentro. As grandes batalhas, teve umas que não teve a destruição do templo, mas teve a profanação do templo. Eles se refugiavam dentro do templo. Aqui ninguém vai entrar. Aqui nós estamos seguros. Irmãos, se o sumo sacerdote em pecado entrasse no Santos do Santos, o que acontecia com ele? Morria. Só até Nabucodonosor destruir o templo. Depois disso, podia entrar, que não tinha problema. Por quê? Porque não tinha mais a arca. O templo na época de Jesus já era falso. Tinha cortina, parecia que tinha alguma coisa, mas não tinha nada lá dentro. Mas ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então tinha todo aquele embuste. É gente que sai de casa para ir para a igreja e vai para a boate, vai para a festa. Ou não tem? É crente dizendo que está indo para uma atividade de jovens e adolescentes da igreja, só que ele está indo para outra coisa, ele está indo para pecar. Ou não tem isso? Irmãos, confie nos seus filhos igual eu confiava no meu. Amém? Eu mandava ele para a escola e eu ia atrás, andando atrás, para ver se não acontecia nada. Ficava olhando se ele atravessou a pista correta, de longe, olhando, observando. Até eu ver que ele estava dando conta de fazer. A gente vai ajudando a emancipar. Tem a hora que vai ter que ir sozinho na padaria mesmo, tem a hora que vai ter que ir sozinho em algum lugar. Mas a gente vai dando essa liberdade aos poucos. Jesus usou, em João capítulo 2, ele usou um azarro, ou um chicote, para expulsar os vendilhões de dentro do templo. Minha casa será chamada casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, o que acontece? Aqui, os escribas e os príncipes, versículo 18. Não, no versículo 17 ainda, Jesus está falando aí, mas vós atendes feito covil de ladrões. Então as pessoas, elas cometiam os seus crimes e corriam para dentro do templo. Por quê? Porque tem lugar que não podia entrar qualquer pessoa. Então lá ele estava seguro. Poderia ser esta situação? Poderia. Mas covil de ladrões, por quê? Porque as negociatas lá dentro eram com taxa mais alta, além do que era praticado fora do templo. Dentro do templo era mais caro. Aí, versículo 18. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar Jesus, né? Para o matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca de sua doutrina. Então, eles viram Jesus fazer isso, e aí Jesus vai embora, Jesus volta no outro dia, Jesus vê essa figueira, tem uma palavra muito boa sobre oração, nós não vamos entrar. Versículo 27. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e escribas, os anciões, se aproximaram dele. Aí lá em Mateus capítulo 21, versículo 23, vai dizer que ele estava ensinando já. Jesus limpou o templo, pregou, saiu,
depois ele volta no outro dia e ele vai ensinar e todo mundo para ouvir Jesus, mesmo os escribas estando chateados com Jesus aí, contrariado. Lá em Lucas, capítulo 20, versículo 1, vai dizer que Jesus, além de estar ensinando, anunciava o Evangelho, as boas novas. O reino de Deus está entre vós. Arrependei-vos. Irmãos, a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. Olhar, analisar e verificar aquilo que nós estamos errando. Eu estou errando aqui. Senhor, me ajuda nesse ponto. O Senhor te ajuda. O Senhor te fortalece. Você não é obrigado a viver debaixo do jugo do pecado. Mas todas as vezes que você está no jugo do pecado e você não confessa e você não quer abandonar porque o pecado é bom para a carne, o pecado é prazeroso para a carne, então eu estou muito cômodo, eu quero ficar aqui no pecado. Mas se a gente tem que escolher, ou eu escolho viver no pecado, ou eu escolho viver no Espírito. Eu não posso estar no Espírito, me dirigindo a Santa Jerusalém, sendo santificado e no pecado. É excludente. A vida em pecado é a vida que é do caminho largo. É a vida que nada tem a ver. Esse negócio de mesmo sexo, não tem problema nenhum, pastor. Esse negócio de adultério, pastor, o senhor é retrógrado, o senhor é quadrado. É o caminho largo. Pode ir, mas a boca do caminho largo não é para cima, é para baixo, é para o inferno. Se o inferno for para baixo. Eu inventei agora, brincando aqui com os irmãos, só para os irmãos se contrair um pouco. O caminho que conduz para o caminho largo, esse caminho que pode tudo, troca de mulher e tal, trai e volta, vai lá na lama, rebuliça tudo e depois finge que não pecou, chega aqui arrumadinho, perfumado, né? Todo mundo acha que está santo e, na verdade, está cheio de pecado. Então, Jesus está ensinando e ele se aproxima de Jesus. Ele fala, com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Que coisas? Não é curar cego, não é curar paralítico, não é curar o mudo, limpar leproso, expulsar demônios. Não é isso. É porque Jesus deu uma chibatada para cá, chibatada para lá, derrubou e deu prejuízo ali, porque caiu as moedas tudo no chão e foi uma confusão. Jogou os pombos para fora, deu prejuízo. Com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Quem é que te deu autoridade para fazer essas coisas? Quem está perguntando são membros do Sinédrio. São os fariseus, que são os doutores da lei, aqueles que ensinam. São os saduceus, que são os sacerdotes. São os escribas, aqueles que, copistas, aqueles que colaboravam também no ritual do culto. Essas pessoas aqui, elas representam os anciões, são pessoas importantes, príncipes. Elas faziam parte, elas comandavam o sinédrio. 70 membros e o sumo sacerdote para presidir. Então é essa turma que está vindo aí. O sacerdote está no plural, o escriba está no plural, anciãos está no plural. Se aproximaram dele e disseram, com que essa autoridade você está fazendo isso aí? Como é que você está fazendo isso aí? Quem é que te mandou fazer? Aí Jesus faz uma pergunta para responder. Eu vou responder vocês se vocês me responderem. Era assim que os mestres respondiam algumas perguntas. Eles faziam outra pergunta. E através daquela resposta, ele ia trazendo a resposta da primeira pergunta. Então, ele queria fazer com que o aluno participasse da instrução, do conhecimento. Então, aí Jesus fala assim, então eu vou fazer uma pergunta. Se vocês me responder, eu vou falar para vocês
que autoridade eu faço essas coisas. Versículo 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus podia ter dito, é dos céus, qual é o contrário? Ou é da terra? Mas Jesus coloca céus. O correto aqui seria Jesus dizer, é de Deus ou dos homens. Mas Jesus era judeu. E o judeu tinha uma tradição, tinha um meio de não falar o nome de Deus em vão. Então eles não falavam o nome de Deus em qualquer momento. Eles procuravam não pronunciar o nome Yahvé. O nome sagrado, que às vezes tem uma pronúncia, tem algumas pessoas que falam que a pronúncia é um pouco diferente dessa que a gente fala. Né? Então, para não pronunciar o nome dele e ser considerado em vão e cair lá contra o terceiro mandamento, possa ser que Jesus usou a palavra céu no lugar do nome de Deus. Jesus usava o nome de Deus como o nome de Pai, falava assim, Pai nosso que estás nos céus. Amém? Então, é uma forma respeitosa, só para os irmãos entenderem por que ele disse céu e não Deus, ou não disse terra no lugar de homens. A intenção era falar. Qual é a autoridade do batismo de João? Ela veio de Deus ou ela veio de vocês, que são sacerdotes? Ela veio do templo? Ela veio da Torá? Ela veio de alguma coisa aqui que pudesse... Torá também é de Deus, né? Mas ela veio, essa autoridade do batismo, veio de onde? Aí talvez você diga assim, mas essa pergunta é simples. Inclusive eles já sabiam, né? Se eu falar que é de Deus, ele vai falar, por que vocês não se batizaram? Por que vocês não creram? E se a gente falar que não é de Deus, a gente teme um povo, e tem um versículo que está Lucas 20, versículo 6, isso está no versículo 32 que eu estou dizendo. Mas no Lucas 20, versículo 6, diz, e todo o povo nos apedrejará. Eles tinham medo das pessoas de Roma, do César, menos de Deus. Deus era o último. Lembra quando eu estava falando? Numa dessas palavras minhas sobre o mandamento, eu falei sobre isso. Tem gente que Deus é o 10º recurso, 11º, o 30º, milésimo. Primeiro ele vai recorrendo a tudo quanto é coisa. Aí os santos vão falhando, quando ele vai ver, ele vai chegar em Deus. O Deus verdadeiro. Antigamente tinha isso. Uma frase que tem por aí de outra religião, né? Então a gente não pode, irmãos, substituir a adoração a Deus, o culto a Deus, a maneira de adorar a Deus. A gente não pode substituir, amém? Podem vir aqui, por favor, equipe de louvor. Acho que eu passei muito tempo lá no templo, né, e não cheguei aqui. Mas para os irmãos entenderem, o batismo de João, qual a importância do batismo de João? Foi lá que João disse, eu estou batizando vocês com água, mas vai vir um depois de mim, que é mais poderoso do que eu. E os escribas e os fariseus estavam lá escutando? Estava. E eles ainda perguntavam, tu és o Cristo? E João Batista dizia, não sou o Cristo. Então, eles estavam aguardando que depois de João viria alguém que era mais poderoso. Todo mundo sabia. E aí, quando Jesus começa a fazer os seus milagres, muitos entenderam, esse é o Messias. Por que o batismo era importante? Porque foi lá que Deus se manifestou. Deus falou na nuvem, este é o meu filho em que me compraze. Foi lá que Jesus recebeu a unção, o poder do Espírito Santo que veio sobre ele, e ele começou a operar sinais e maravilhas. Então,
o batismo de Jesus, o batismo de João, tinha tudo a ver com a chamada, com a proclamação. João Batista veio anunciar, né, aquele que viria depois dele, e ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o batismo de João tinha muitos significados. Era uma limpeza procurando chegar mais perto de Deus. Era uma purificação externa, mas com o coração voltado para o Senhor. Então esse sentido todo do batismo. Então essa importância dele ter dito e colocado o batismo de João. No fim do capítulo, eles decidem não falar, né? E aí Jesus fala, já que vocês não vão dizer, eu também não vou responder. Amém? Só que do versículo 1 ao versículo 12, Jesus está respondendo também muita coisa para eles. Eles ainda vão ficar na plateia. Eles ainda estão sentados. E Jesus está ensinando. Jesus desconversa dessa pergunta e depois vai anunciar essa parábola do versículo 1 ao 12, que a gente vai ver na próxima doutrina.